juntos mais uma vez aqui no Instituto Fastef. Você já me conhece, eu sou o professor Eduardo Maciel e hoje nós estamos ao vivo com os nossos alunos espalhados por todo o Brasil. No Rio de Janeiro a gente tem a Jaqueline, o Ronaldo, a Etienne, o David, a Suelen chegou agora, já colocou o nome na lista de presença, mas você que vai assistir conosco essa aula gravada no seu melhor dia e horário. O nosso tema de hoje, desta nossa aula de número 1, é batalha espiritual. E eu espero que hoje, através deste tema, batalha espiritual, você receba conhecimento avançado. É muito importante, turma, eu digo importantíssimo, que os servos de Deus, homens e mulheres de Deus dessa geração, conheçam como enfrentar as batalhas espirituais e olhar o mundo não só numa perspectiva natural, mas olhar o mundo numa perspectiva espiritual. Porque se você ainda não sabe, nós estamos em uma batalha espiritual constante. Nós precisamos, na verdade, como igreja, fazer frente contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e dominadores do mal. Como é que a gente vai vencer essa guerra? Como é que a gente vai vencer essas lutas? Através do poder da palavra de Deus. Nós guerreamos contra o inferno através do poder da palavra. Então é importante que todo crente se conscientize que nós estamos envolvidos numa guerra, numa batalha, numa luta, querendo ou não querendo. O inimigo das nossas almas, ele só quer uma coisa: roubar, matar e destruir. Então nós precisamos estar munidos da armadura de Deus, do escudo da fé, da espada do Espírito, para que os dardos inflamados do maligno não venham nos atingir. E essa disciplina que nós começamos hoje é a nossa primeira aula, ela é de suma importância. Eu já dei aula em vários seminários evangélicos, várias faculdades, e eu senti a falta dessa disciplina chamada batalha espiritual. Não é muito comum que os seminários, que as igrejas que têm teologia coloquem essa disciplina na sua grade. Já aqui no Instituto Fastef, a gente tem um privilégio de estudarmos a batalha espiritual, porque a importância dessa disciplina é uma importância muito grande. Vamos entender primeiro a batalha do campo pós-moderno. Lá no passado, se vivia um ceticismo, ou um ceticismo, melhor dizendo, religioso. O que é ser um cético religioso? É não acreditar em nada nem em ninguém. No passado havia a negação total das realidades espirituais, ou pelo menos a redução do demoníaco a meras patologias clínicas. Então, lá no passado, nesse ceticismo,
as pessoas achavam que possessão demoníaca, influência maligna, opressões eram problemas apenas de ordem psiquiátrica. A pessoa que não estava batendo muito bem da cuca, como alguns dizem aí, o Tico e o Teco estavam meio brigados, e aí tudo para eles era uma patologia clínica, um problema mental. No passado havia esse ceticismo. No meio, nós precisamos hoje viver um equilíbrio bíblico. O que seria um equilíbrio bíblico? O imperativo teológico que nós vamos estudar nesse módulo faz com que eu e você comecemos a encarar o combate, a batalha espiritual pelo poder da palavra, com discernimento espiritual, seguro, extraído das escrituras, evitando as armadilhas ideológicas. O que eu quero dizer, Ronaldo, com equilíbrio bíblico? Nós não seremos nem céticos, desacreditando de tudo e todos, e também nós não seremos fanáticos. Existem pessoas que acabam indo para um outro extremo, e nenhum extremo é bom, e ela se torna uma fanática, um fanático. De maneira que se de manhã, aí em Queimados, Maicon, Suelen, Jaqueline, se ela perdeu o trem 7 horas da manhã porque acordou atrasado, ela vai dizer que é o demônio, que é o diabo, safado. Agora eu vou chegar atrasado, vou tomar bronca do meu chefe, miserável. O demônio tá furioso comigo. Já ouviram essa frase? Satanás tá furioso comigo? Como é que não estaria se você tá fazendo a vontade de Deus? Então o equilíbrio faz com que você não se torne nem um cético e também um fanático. E a obsessão que nós vivemos nesse presente, Edivânia, é a fascinação extremada por uma busca incessante por demônios. São chamados os caçadores de demônios. Se já estava vendo um vídeo, acho que foi na internet, um Reels, um story, de uma mulher que dizia que era caçadora de demônio. E em cada aspecto da vida, a pessoa acaba perdendo o foco de Cristo, da palavra de Deus, e ela acaba engrandecendo as obras malignas, as obras do diabo. Ah, professor, mas a gente não tem que conhecer? Sim! Mas a gente não pode dar mais ênfase do que Satanás e seus demônios merecem. A gente não tem que ter, Tiene, uma obsessão de querer saber tudo sobre demônio e se tornar PhD em demonologia. Uma vez eu atendi uma pessoa que entrou em contato com a gente e essa pessoa perguntava assim: vocês têm curso de demonologia? E eu falei, não. A gente tem curso de teologia, tem algumas disciplinas que a gente aborda o assunto, como angelologia, doutrina dos anjos, quando a gente fala daquela parte de anjos decaídos. Tem também batalha espiritual, mas só isso. Ah, não, eu quero um curso só de demônios. Quero estudar 1 ano, 2 anos, demonologia. Quero entender tudo sobre o Carmulhão. Gente, nós não temos esse curso. Isso é uma obsessão, isso é uma fascinação extremada que nós não podemos dar ênfase.
Fale muito mais de Deus, David. Fale muito mais de Deus, Jaqueline. Fale muito mais de Deus, Suelen, Maicon, Ronaldo, Etienne, Edivânia, do que das obras do diabo. Ah, professor, mas o diabo existe? Sim. O diabo existe, mas existe uma hierarquia dentro da soberania divina. Uma hierarquia dentro da soberania de Deus. A atuação do inimigo, ela nunca escapa da vontade permissiva de Deus. Porque nesse campo, chamado campo de batalha espiritual, existem limites ali que Deus coloca, que são limites invioláveis. Em outras palavras, o inimigo ele só vai até aonde Deus permite. O inimigo ele não ultrapassa a linha. Ele só toca em alguém que Deus permitiu. Ele só vai até onde Deus permitiu. É muito importante nós entendermos isso. Ah, mas eu achei que o poder fosse distribuído 50-50. Deus tivesse 50% do poder e Satanás tivesse os outros 50% do outro lado da força. Não! A Bíblia diz, o próprio Jesus declarou, foi-me dado todo o poder, no céu, na terra e até debaixo da terra. Satanás não tem poder nenhum. Satanás ele só age se Deus permitir. Foi assim no caso de Jó. Se você ler Jó, capítulo 1, versículo 12, Deus coloca um limite. Tudo que ele tem, Satanás, está na tua mão, está no teu poder. Somente contra ele não estenderás a tua mão. Você pode tirar a casa dele, você pode tirar os filhos dele, você pode tocar na saúde dele, você pode pintar e bordar. Só tem uma coisa que você não pode: matar ele, tirar a vida dele. Então Deus coloca um limite. Deus coloca um limitador. Satanás pode tudo? Não, Satanás não pode tudo. Dentro desse campo, que é a vontade soberana de Deus, existe um domínio limitado de Satanás. É o que Deus permite. Nós temos a permissão dada por Jesus sobre aquela legião em Marcos capítulo 5. Jesus permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E os porcos, endemoniados, se lançaram lá no despenhadeiro e morreram ali, naquele abismo. Jesus permitiu porque queria demonstrar a quantidade de demônios que havia na vida do gadareno. Agora, Jesus também poderia não permitir. Jesus também poderia dizer, não, você não vai entrar nos porcos. Coitado do dono da manada, né? Olha o prejuízo que ele tomou num dia só. Mas foi para ele ver a atuação do maligno, a atuação do inimigo. Tem gente que diz, não, esse negócio aí de demônio, de maligno, isso não existe. Isso é coisa da psique humana. É claro que existe. Satanás ele só tem um intento: roubar, matar e destruir. Ele é o inimigo das nossas almas. Nessa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre o que é a possessão. A possessão demoníaca
ela é diferente da opressão. A possessão demoníaca, ela é uma ação espiritual de fora para dentro. Não de dentro para fora, mas de fora para dentro do corpo da pessoa, através de uma influência, através de um agente demoníaco. Às vezes as pessoas pensam assim, começa de fora para dentro. Não, começa de dentro para fora. Às vezes a pessoa pensa assim, mas o que está acontecendo são as influências, são os amigos, são os vícios. Não. Começa de dentro e por isso que a pessoa está tendo tal reação, por isso que a pessoa está tendo tal comportamento, por isso que a pessoa está andando com aquele tipo de gente. Quando acontece uma possessão, existe um controle da mente, existe uma eliminação da personalidade e existe uma profanação do santuário do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O controle da mente é o alvo primário do inimigo. Visa manipular as faculdades sensoriais da pessoa e assumir o controle cognitivo. Vamos entender o controle da mente? Quando é que acontece uma possessão? Uma possessão acontece quando um espírito maligno toma controle do corpo, da alma e do espírito, dentro de uma tricotomia, as três áreas principais do ser humano: corpo, alma, espírito. Se o inimigo tomar essas três áreas, então vai haver um controle total. E se tiver só no corpo? Aí é doença, aí é enfermidade, aí não é possessão. E se tiver só na mente? Aí é opressão, aí é depressão, aí é bipolaridade. Mas a possessão tem que estar nas três áreas: corpo, alma e espírito. Esse controle da mente é para manipular a pessoa sensorialmente. É como se ela ficasse desacordada, mas ela tem percepções do que está se passando, mas ela não tivesse como controlar. Talvez se assemelhe a uma convulsão. Só quem já teve convulsão que sabe como é ruim você não conseguir controlar as suas faculdades sensoriais. Você não tem um controle cognitivo. Talvez a epilepsia seja também um pouco parecido. Possessão tem essa tomada, o controle da mente. Uma vez eu li um livro da Joyce Meyer, até indico para vocês lerem, tem lá na nossa biblioteca digital, Campo de Batalha da Mente. A Joyce Meyer diz naquele livro que Satanás ele não quer teu carro, tua casa, tua família, ele não quer nada teu, ele quer a tua mente. Porque o dia que ele tomar o controle da sua mente, aí ele consegue tudo. Campo de Batalha da Mente. Um livraço. Número 2. Quando uma pessoa está possessa, existe uma eliminação da sua personalidade. A identidade da pessoa agora passa a ser ofuscada pelo inimigo. A pessoa está possuída pelo mal. Então a personalidade dela temporariamente fica suprimida pela entidade intrusa. E aí o que acontece? Mulheres começam a falar como homens, porque o espírito é masculino. Adultos começam a falar como criança, pedindo balinha, pedindo doce, porque o espírito é infantil, é herê. Há uma eliminação da personalidade humana
e há uma supressão dessa entidade intrusa. E em terceiro lugar, a profanação do santuário. O objetivo final do inimigo das nossas almas é descaracterizar o imago Dei, a imagem e a semelhança de Deus. O imago Dei é Deus que habita em nós. E o ser humano, quando ele está possesso pelo mal, aquele corpo dele passa a ser projetado pelo inimigo para que haja uma descaracterização. Mas essa não foi a ideia inicial. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós fomos projetados por Deus para sermos santuários do Deus vivo. E o inimigo tem raiva disso. Ele quer se opor a isso. Ele quer fazer de tudo para que você, ser humano, eu, ser humano, não nos pareçamos com Jesus. Vamos fazer um diagnóstico diferencial? Falando de origem, de tratamento bíblico e de precedentes bíblicos. Quando temos uma enfermidade normal, a origem deve ser um fator biológico, ou um fator mental, ou um fator físico. Depressão, síndrome de pânico, dores nas pernas, na coluna. Isso é uma enfermidade normal. Agora, se for uma enfermidade maligna, se for uma possessão, aí vai ter a presença e a atuação de uma entidade espiritual maligna. Aí vai ter uma incorporação maligna. E aí a pessoa vai no médico, faz exames, repete exames, vai em outro médico, faz outro exame, vai em outra clínica, faz outro exame, e os médicos não entendem nada porque dizem: você não tem nada. É psicológico. Não, não é psicológico. É uma enfermidade maligna. Qual é o tratamento bíblico para enfermidades normais? Unção com óleo, imposição de mãos e oração. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé salvará. Mas se for uma enfermidade maligna, uma possessão, qual é o tratamento bíblico? Uma palavra de ordem, uma palavra de autoridade. É dessa maneira que a gente expulsa os demônios. Porque num primeiro momento, quando você está ali em um culto de libertação, ou quando manifesta um espírito maligno perto de você ali, ele tenta te intimidar. Ele tenta dizer que você é um fraco, que Deus não está com você, que ele não vai sair de jeito nenhum. Esses dias eu vi na internet, não sei se é verdade, uma pessoa que foi assaltar um lugar, e aí a moça era cristã, começou a orar, o bandido caiu endemoniado. Não sei se vocês viram. Não sei se é teatro ou se é verdade. Mas ela pelo menos usou de uma palavra de ordem, uma palavra de autoridade. Os precedentes bíblicos são as referências bíblicas que a gente tem. Marcos 6,5, 6,13, Lucas 4,40, Lucas 13,13, isso para enfermidades normais. E para possessão demoníaca, Marcos 1,25, 5,8, 9,25 e Atos 16,18. Então são todas as referências que nós temos aí nesse diagnóstico. Vamos falar um pouco sobre os sinais físicos e comportamentais
de alguém que está passando por uma experiência infeliz de possessão? A primeira é a presença estranha. O indivíduo, ele abriga ativamente uma outra entidade dentro de si. E isso fica muito bem evidenciado lá em Gadara. Quando Jesus ele entra naquele cemitério que ninguém tinha coragem de entrar, ele mandou os demônios que estavam no gadareno calar-se e sair dele. E o demônio era tão atrevido, mas tão atrevido, que disse assim: vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Nós somos muitos demônios. O nosso nome é Legião. Legião é um termo emprestado do exército romano e é um termo até militar, que representa de 6.000 a 8.000 soldados. Então aquele homem tinha pelo menos 6.000 demônios. Foi uma presença estranha na vida dele. Por isso que as pessoas tentavam botar roupa nele, ele rasgava as roupas, vivia nu. As pessoas tentavam colocar correntes nele para ele ficar preso, e ele quebrava as correntes como se fosse um pedaço de papel. Há uma força sobrenatural em alguém que está endemoniado. Há uma peleja transcendente do campo físico, do campo muscular. A evidência é Zacarias 4:6, que não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito Santo. Eu vou chamar 4 obreiros daqueles massa bruta e o demônio vai se intimidar. Não vai. Eu já vi pessoas magrinhas que começam a ter a força de 10 homens. Precisa de um montão de obreiro ali para segurar. Senão o endemoniado bate em todo mundo. É uma força sobrenatural que não é a força da pessoa. Apesar de estar usando o corpo da pessoa, não é a força dela. É uma força sobrenatural do inimigo. E um ódio profundo, né? O endemoniado, ele tem acessos de raiva, ele tem um olhar faiscante, ele tem um ódio terrível ao ser confrontado. O exemplo, mais uma vez, é o endemoniado de Gadara, gadareno. Eu já expulsei demônios de pessoas que arregalavam 2 butucas de olho e dizia: eu vou te matar, seu desgraçado, quem mandou me achar aqui? Eu já estava escondido aqui há 15 anos, há 20 anos, eu odeio você. E tinha dia que eu estava mais invocado, dizia pro demônio: eu também odeio você. Empatou. Você me odeia? Eu também te odeio. Estamos empatados. Mas é uma batalha espiritual para você ficar intimidado, para você achar que não tem condição de expulsar aquela entidade, aquele mal. Além dos sinais físicos, também tem os cognitivos, também tem os vocais. O primeiro é a resistência à palavra. É uma tentativa rápida do demônio resistir à manifestação da fé. A fé cristã é uma fé genuína, mas ela tem que ser uma fé exposta com autoridade, com poder. Marcos 1, 22 e 23. É a autoridade que vai fazer você vencer a guerra. Uma vez eu assumi como pastor uma igreja em Itaboraí, alguns anos atrás, 2006,
2007. E no primeiro culto que eu fiz, o Espírito Santo me impulsionou para pedir para as pessoas saírem do lugar, darem as mãos, fazer uma espécie de ciranda em volta da igreja. E eu comecei a orar para Deus libertar as pessoas. E aí, nessa oração que eu comecei a fazer, caíram alguns endemoniados ali. Quando eu olhei para o salão da igreja, para a nave da igreja, cadê os obreiros? Eles correram, eles ficaram com medo, eles foram lá para o estacionamento. Aí eu fiquei sozinho praticamente. Quando terminou o culto, eu reuni a equipe e eu estava chegando, né? Eles não me conheciam, era praticamente o meu primeiro culto ali. Eu reuni a equipe e disse assim, gente, o que houve? Na hora que eu mais precisava de vocês ali para dar um apoio, para as pessoas não se machucarem, vocês sumiram. Ah, pastor, sabe o que é? O outro pastor que estava aqui antes do senhor não fazia isso, não. Ele não trabalhava assim, não. Não tinha demônio aqui, não. A gente ficou com medo. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje. Vocês vão chegar meia hora antes do culto. A gente vai se consagrar. A gente vai orar. E eu vou dar uma aula para vocês sobre como proceder, o que fazer nessas reuniões onde existem manifestações demoníacas. Vou passar para vocês todo o protocolo. E aí nós começamos. Fiquei lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses treinando a equipe. Eles sempre chegando cedo e a gente conversando. Quando eu saí dessa igreja, 2 anos depois, 3 anos depois, eles estavam tão treinados, mas tão treinados, destemidos, com autoridade, com poder de Deus, que aí eles até já brigavam quem ia pegar tal demônio. Não, esse aqui é meu. Não, não, é meu. Arruma um capetinha para você. Esse aqui eu já achei. Porque agora eles têm confiança, agora eles foram treinados para isso. Então é de suma importância que nós entendamos que, apesar de uma resistência contra a palavra, nós temos a palavra de autoridade. Clarividência e adivinhação. Os demônios têm conhecimento sobrenatural, inexplicável, frequentemente explorado para dar lucro. Tinha uma menina que todo dia que Paulo e Silas passavam, ela dizia assim na praça pública: eis que estão passando 2 grandes homens de Deus. Todo dia, mesma coisa. Não tinha Facebook, ela não entrou no Facebook de Paulo. Não tinha Instagram, ela não entrou no Instagram do Silas. Mas havia um espírito de adivinhação, até de CPF, até de cartão de crédito, até de profissão. Aí teve um dia que o apóstolo Paulo acordou meio arretado, como diz o nordestino, e aí ele disse para a menina: em nome de Jesus, sai! E a menina nunca mais adivinhou nada. Nada, 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 nada. Ela parou de dar lucro para os seus senhores. Foi por isso que Paulo e Silas foram presos. Quando teve aquele terremoto de Atos capítulo 16, o motivo deles estarem presos foi esse. Eles expulsaram um espírito de clarividência e de adivinhação. E também, gente, há uma alteração na voz do endemoniado. Uma modulação de voz que não é uma modulação de voz natural. Existe ali uma variação de tons.
Existe ali uma mudança de gênero percebido. No endemoniado gadareno, se fosse sair um e entrar outro, o trejeito iria mudar. Como existem pessoas que têm uma legião, aí entra um espírito feminino, o homem fala como se fosse uma mulher. Aí entra um espírito masculino, a mulher fala como se fosse um homem. Aí entra um espírito infantil, o adulto fala como se fosse uma criança. Há uma alteração na personalidade. E o sétimo e último sintoma pode acontecer a possessão por transferência. Tanto é que Jesus, ele permitiu que a legião do gadareno entrasse nos porcos, nos animais. A Bíblia Sagrada diz que quando um espírito maligno ele sai da vida de alguém, ele anda por lugares áridos buscando voltar. Aí ele tenta voltar para a mesma casa, encontra a casa ornada, varrida, perfumada, ele volta e traz mais 7. E o último estágio da pessoa é pior do que o primeiro. Existe essa dinâmica de transferência. Os demônios, eles podem sair de uma pessoa e buscar alojamento na vida de outra pessoa. É claro que para isso requer um ambiente propício, alguém que deu legalidade para o inimigo, alguém que tem a porta aberta para o inimigo, uma vida vazia, sem Deus, à disposição dessas entidades malignas. Gente até que procura, gente até que invoca isso. Ah, mas nos cultos de libertação que o senhor fazia anos atrás, o senhor nunca perdeu uma noite de sono? Não, nunca. Ao contrário, cansava tanto que à noite eu dormia igual uma pedra. Ah, mas o demônio nunca tentou sair do corpo de alguém e te pegar? Claro que não. Nunca me pegou. Porque nós estamos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Quando a gente for fazer um trabalho desse, de libertação espiritual, a gente tem que estar preparado, senão o inimigo envergonha. Lembra que os filhos de Seva tentaram expulsar demônio na praça pública para ganhar dinheiro? Aí manifestou lá um espírito no endemoniado, aí eles disseram, em nome do Jesus a quem Paulo prega, que eles estavam imitando o apóstolo Paulo. E aí o demônio disse, eu sei quem é Jesus, eu conheço quem é Paulo, mas e vocês? Quem são vocês? Deu uma surra neles, bateu em todos eles, rasgou, tiveram que fugir peladão. Defesa pastoral exige que a pessoa que trabalhe com libertação busque o discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12:10. Discernimento de espírito é um dos 9 dons espirituais. E que essa pessoa esteja preparada, que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Para não ser enganado, enganada pelas sutilezas malignas durante a libertação. Porque se tem uma coisa que Satanás é perspicaz, é argiloso, é enganador. Satanás não brinca em serviço não, hein? Então a gente tem que ter o discernimento espiritual, David. O que é o discernimento espiritual, professor? É como se fosse um raio-x. Se aquilo que está na sua frente é de Deus, ou se não é de Deus, é do homem, ou se não é do homem, é dos demônios. Quando a gente tem um discernimento, Deus dá pra gente essa ressonância. É de Deus? Amém, eu recebo. Não, não é de Deus, não, é do homem. Então é da carne.
Então é profetada, então é bobeira. É molecagem, é meninice. Não é do homem, não. É do Satanás. Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanas. Para trás de mim. Porque naquele momento, Suelen, o Pedro estava sendo enganado pelo inimigo. Usado, a boca dele estava sendo usada pelo maligno. Gente, existe um funil de vulnerabilidades na vida do ser humano. O ser humano acaba dando legalidades demoníacas e portais se abrem, regências do inferno entram na vida da pessoa. A primeira são práticas ocultas, rituais, necromancia, magia negra, voodoo. A segunda porta, herança e consagração no ventre. Da mesma maneira que nós consagramos os nossos filhos quando nascem na igreja, as outras religiões fazem também. Corrupção da carne. São desvios sexuais, promiscuidades, prostituição, zoofilias, parafilias. Eu falo muito disso nas aulas de psicanálise. Alteração química, uso de entorpecentes, uso de alucinógenos, uso de cogumelos, de drogas. E a causa fundamental que abre a porta do santuário do Deus vivo para os demônios é a ausência de Cristo. Se Jesus ele não morar nos nossos corações, se ele não fizer morada na minha vida, eu estarei vulnerável. Nós precisamos pedir a Deus: Deus, faça morada na minha vida e que todas as coisas cooperem, porque eu te amo. Até mesmo quando você quer que Deus abra uma porta para você. Eu estava conversando com meu filho ontem. Ele terminou a faculdade dele de farmácia e ele começou a procurar emprego. E aí ele foi fazer uma entrevista semana passada e ele não conseguiu ser chamado para trabalhar por causa da entrevista. E aí ele me contou algumas coisas lá no ambiente, lá na entrevista, e eu disse para ele: olha, se essa porta não for de Deus, se Deus não te colocar ali, não queira estar. Porque no primeiro momento a gente fica triste, né? Faz uma entrevista, tá cheio de esperança, e aí a pessoa não te aprova. Mas às vezes não é a pessoa aprovando ou reprovando. Às vezes é Deus fechando portas. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, também ninguém abre. Todo mundo pensa que Deus só abre portas. Não, Deus também fecha portas. Não foi ele que fechou a porta da arca de Noé? E depois que Deus fechou a porta da arca, ninguém mais entrou. Teve o dilúvio. E aí, a entrevista passou, aquela semana passou, começamos essa semana. Aí eu falei com ele: não vamos desistir não, vamos desanimar não, vamos enviar currículos. Aí a minha esposa pegou os currículos, consagrou a Deus, apresentou a Deus, e aí ele foi. Aí ontem começou a tocar o telefone. Ontem não, antes de ontem, na terça, começou a tocar o telefone, 2 entrevistas. Ele foi para as 2, passou nas 2. Agora ele pode escolher aonde ele vai querer trabalhar. Tá aprovado nas 2.
Tem um que é mais longe de casa, mas ganha melhor. E tem um... A Etienne tá dando glória a Deus. Tem um que é mais longe de casa, mas ganha mais. E tem um que é mais perto de casa, mas dá para ele vir até almoçar em casa se ele quiser. Que é 10 minutos aqui de casa. E aí ele vai escolher, a escolha é dele. Então nós precisamos entender que nós estamos sim numa batalha espiritual e que nem tudo que acontece na nossa vida é natural. Porque nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos o sobrenatural do Senhor. A gente tem que fechar, Edivânia, Ronaldo, as brechas primárias. O que são as brechas primárias? É aquilo que é oculto. São contato com envolvimentos ritualísticos. Necromancia é culto aos mortos, é querer falar com a vovó que já se foi, com a mamãe que já se foi. Magia, literatura espiritualista. Deus, ele olha para essas práticas como abominação, como corrupção. Lê depois Deuteronômio 18, do 9 ao 11, Isaías 2,6, que você vai ver que isso é abominável aos olhos do Senhor. Adivinhações. As adivinhações é frequentemente uma ilusão, com fins lucrativos, igual aquela menina de Atos 8 dava lucro para os seus senhores. Gente, aonde há a palavra, onde existe Deus, a gente sai fora de adivinhações. Ah, mas eu quero saber do meu futuro no tarô, nos búzios. Meu irmão, o seu futuro está na palavra. O amanhã pertence a Deus. Saia fora dessas coisas, porque isso abre legalidades para o inimigo. A segunda causa é a consagração no ventre. Dedicações de crianças a entidades antes mesmo do nascimento. Profanação direta e absoluta do nome de Deus, do nome do Senhor. No Antigo Testamento tinha Moloque, tinha Baal. Evidencia, ou a evidência, que da tua descendência não darás a nenhum para dedicar-se a Moloque ou Maloque. Levítico 18, 21. Na ignorância deles, eles faziam os filhos passar pelo fogo. Na ignorância deles, eles faziam os filhos fazer sacrifícios, rituais. E isso tudo é uma herança maligna, consagrações no ventre. Ah, professor, o senhor acredita em maldição hereditária? Acredito. A maldição hereditária só dura até Jesus entrar na vida de alguém. Quando Jesus entra na vida de alguém, aí a maldição ela é quebrada. Nós temos uma terceira causa, que são as brechas físicas. Profanação ao templo do Espírito Santo. Desvios sexuais. Relações sexuais fora do propósito divino. Qual é o propósito divino? Casamento. O marido vai amar a sua esposa, a esposa vai amar o seu marido. Fora disso é prostituição, fora disso é adultério. Fora disso é profanação do templo de Deus. E qual é a diferença da fornicação para o adultério? O solteiro fornica, o casado adultera, mas o pecado é o mesmo. É porque solteiros não adulteram, solteiros fornicam e casados adulteram, mas o ato é o mesmo. Aí Satanás, ele vai capitalizar
sobre essas práticas que são abomináveis ao Senhor. Pedofilia, zoofilia, trisal, quadrisal, tantas outras coisas aqui que vocês já sabem, vocês já entendem. Eles utilizam a profanação do corpo como uma autorização e legalidade demoníaca direta. Existem alguns cultos, existem algumas sacerdotisas que fazem cultos sexuais. Isso desde a Grécia Antiga, isso desde a Roma Antiga. Isso na mitologia. Tem o deus Baco, que é o deus do bacanal. São aquelas festas regadas a vinho de dias e dias e dias. Isso é uma profanação, porque é um pecado no corpo. Entorpecentes, alucinógenos, aquele envolvimento místico. A vida contemporânea é uma vida onde os jovens conhecem cada vez mais cedo os tóxicos, os alucinógenos, frequentemente usados aí em rituais macabros. Algumas religiões também têm questão de tomar um chá, ir pro meio da mata, ficar abraçando árvore, ver gnomo. Povoa a mente, desguarnecida, vazia da pessoa, com imagens, com inspirações de origem demoníaca. Eu não vou para uma religião onde eu tenho que tomar um chá para me conectar com a natureza. Não, eu tenho que me conectar com Deus. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu ser. Não é amar a natureza. Natureza a gente tem que preservar. Amar, adorar, a gente só adora a Deus. E a última causa, que é fundamental, é o vazio existencial. É estar longe de Deus. É uma causa verdadeiramente básica de toda a possessão. É não ter Cristo no coração. Como é que uma pessoa ela pode viver uma vida moralmente reta, justa, íntegra, não defraudar ninguém, se ela acaba se envolvendo com coisas ocultas, com drogas, tem uma vida dupla, nem a esposa sabe quem ele é, nem o marido sabe quem ela é, nem o pai, nem a mãe. Ela ainda não passou por essa metanoia, ela não passou por essa metamorfose, essa mudança que nos transforma para cidadãos do reino. Isso é o novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer, Nicodemos, da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no meu reino. Aí Satanás, ele runge como leão, buscando a quem possa tragar, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Nosso coração não pode ser um coração indefeso, sem uma fé genuína, sem acreditar nas promessas da palavra. A nossa vida não pode ser uma vida vulnerável. A nossa vida tem que ser uma vida aonde nós estejamos integralmente na presença do Senhor. Mas uma vez eu ouvi uma frase, nunca mais eu esqueci: Satanás não brinca de ser Satanás, mas tem muito crente brincando de ser crente. Então não brinque com as coisas do alto. A prevenção do santuário ocupado. Existem aqui uma casa varrida, preto e branco, uma mera ausência do mal, mas isso não garante proteção, porque o espaço moralmente limpo, mas desocupado, convida para invasão.
compra um terreno lá em Araruama e fica sem lá 10 anos. Não mura não. Deixa o terreno lá com mato alto e volta lá no teu terreno de Araruama daqui 10 anos. Quando você voltar, pode ter certeza que já tem uma casa construída lá, já tem uma família morando lá no teu terreno e dizendo que o terreno é deles, porque eles pagaram os impostos. Invasão. O santuário habitado, o Maico está dizendo, em Queimados também. Ah, não, Queimados não. Isso é coisa lá para Araruama. Queimados só tem gente boa. Santuário habitado. Agora já tá colorido, hein? Agora já tá entrando a luz de Deus, hein? É o corpo que foi desenhado para ter a habitação do Senhor. A única imunidade absoluta contra possessões demoníacas é a plenitude do Espírito Santo residindo em nós. Zoé, a própria vida de Deus em nós. É a única prevenção, Jaqueline. É a única prevenção, David, Etienne, Maicon, Suelen, Edivânia, turma que tá ao vivo, Ronaldo. A única prevenção para que os espíritos não possam tomar o nosso corpo é que sejamos revestidos todos os dias da presença do Senhor. Antes de sair de casa, pedir: Senhor, guarda minha ida, guarda minha volta. Eu vou debaixo da tua bênção. E Deus vai te guardar na ida, na volta. Você é luz, você será bênção. Qual é a postura dos salvos? Salvos pela graça, salvos em Jesus. Em primeiro lugar, é a nossa autoridade bíblica. A cura, ela não vem por métodos clínicos ou por uma força muscular humana. Efésios 6,10 diz que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mal. Estar estritamente firmado na palavra de ordem, proferida em nome de Jesus. Você vê que Jesus, ele nem dava muita trela, nem dava muito papo para Satanás. Ele só dizia: cala-te e sai dele. E o demônio saía. A autoridade espiritual, a autoridade bíblica. Segundo, discernimento seguro. Evitar os extremos que nós falamos no início da aula. Quem chegou depois do início da aula, pega essa aula gravada, vê de novo o iniciozinho. Evitar o extremo do ceticismo, não acreditar em nada nem em ninguém, e da obsessão pelo outro lado da força, pelas coisas aí demoníacas. Exaltar o demônio, dar glória a Deus pro demônio, dar graças a Deus pro demônio. Uma vez eu estava num culto, numa pregação, aí não sei se o preletor estava muito desavisado lá, aí falou assim: Satanás está agindo no meio do povo, diga graças a Deus. Falei: eu vou dar graças a Deus porque Satanás está agindo? Eu não, Suelen. Deus me defenda. Então é o discernimento seguro. Tá preparado para clamar a Deus. Tá preparado para ter o discernimento para saber se é de Deus, se é do homem, se é do maligno. Discernir espíritos. E por último, a plenitude de Cristo. Teu coração, tua vida cheia de Deus. Eu acho que é a melhor ferramenta, David, para que a gente vença as guerras espirituais, e todo mundo enfrenta guerras espirituais.
Eu acho que a melhor ferramenta que nós temos não é ficar focando nas trevas, mas é garantir que o santuário de Deus esteja irrefutavelmente ocupado, cheio, iluminado pela presença de Cristo Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ficamos por aqui. Essa foi a nossa primeira aula de batalha espiritual. Voltamos para a segunda, para a terceira, para a quarta aula, porque esse é o nosso assunto durante todo esse módulo. Um forte abraço e até a próxima aula.